Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, numa história muito conhecida por todos nós. Essa semana voltaram a passar a série de Davi, e eu gosto muito da história de Davi. Coincidentemente, as duas séries que apareceram na televisão foram dos meus dois personagens bíblicos favoritos, Moisés e Davi. E eu estava vendo esse episódio, um episódio sobre Davi. Quem está acompanhando a série aí do Davi? Ou dos 10 Mandamentos? Só eu e Breno? Não, Ellen também, Vitor, Abner. Mas, gente, e eu gosto muito de Davi. E eu estava vendo a cena que você viu o episódio, se não me engano, foi de quinta-feira, ou de quarta-feira. Foi quarta-feira que o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir Davi como rei. E os seus irmãos ficam assustados com aquilo que aconteceu. Seus irmãos ficam nervosos, Eliseba, Samá, Abinadab, Eliabe, Samá e Abinadab. E eu fiquei pensando muito sobre essa passagem. Eu acho muito bonito quando Deus fala para Samuel assim: olha, não considere nem a aparência, nem a força, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. E eu quero ler com você essa passagem para a gente conversar um pouco sobre viver essa vida segundo o coração de Deus. 1 Samuel 16, versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus 7 filhos para fazê-lo rei. Só para você não ficar um pouco perdido nessa situação, Saul tinha sido rejeitado por Deus como rei, primeiramente porque ele era para ter esperado o profeta Samuel para fazer o sacrifício. Ele não esperou o profeta Samuel, ele fez o sacrifício, ele não podia fazer. Israel teve uma derrota nos campos de batalha, e logo depois, essa passagem você já conhece mais, eu acho que quando Deus fala para Saul: olha, extermine todos os amalequitas, todos. E ele poupa o melhor do gado, poupa o melhor das ovelhas, poupa o rei Agag dos amalequitas. Isso fez com que Deus rejeitasse Saul. Aquele rei que Israel queria tanto, que Deus colocou Saul lá na frente como rei de Israel, foi rejeitado por Deus. Então você já entende isso, que a desobediência fez com que Saul fosse rejeitado. E veio um novo rei, chamado Davi, que a gente está lendo essa história aí. Vamos lá no versículo 2. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse: Leve um novilho com você, diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? E respondeu Samuel: Sim, eu venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham para o sacrifício comigo. Então, ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir. E o Senhor, contudo, disse a Samuel: Preste atenção nisso. Não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. E Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Senhor Deus nosso Pai, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor fale as nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, eu
um passo de um homem falho, com defeitos, mas o Teu Espírito, Senhor, que Ele esteja falando ao coração de cada um, a cada necessidade que é colocada diante de Ti. O Senhor sonda os nossos corações, conhece como anda a nossa vida, como nós temos caminhado, Pai. O Senhor sabe as expectativas que nós temos quando viemos para cá, quando chegamos aqui, aquilo que nós queremos receber, e que o Teu Espírito Santo fale, Senhor, a vida de cada um e o coração de cada um essa noite. Amém. Amém. Eu acho muito legal essa passagem porque retrata muito aquilo que a gente é. Nós somos muito ligados à aparência, na verdade. Nós gostamos muito de observar as coisas porque elas são no exterior, aquilo que elas são fora. Por exemplo, se nós formos num culto de jovem e você chegar lá, tá todo mundo de terno e gravata, você já vai olhar e falar, ué, não tem nada a ver isso aqui. Só um exemplo, não estou falando que é pecado, que vai para o céu, vai para o inferno, estou falando só um exemplo de como nós somos ligados para a aparência. Às vezes, você vai pregar em algum lugar e quando eu vou, eu logo pergunto assim, qual é a roupa que tem que ir? Tem gente que fala, olha, você tem que ir de terno e gravata. E a gente fala, não, você vai de camisa normal e uma calça jeans, isso não tem problema. Porque a gente é ligado à aparência. Eu estava pensando esses dias nisso. Quer ver um exemplo disso? O boné que eu estou usando agora. Tem muita gente que talvez tenha olhado e já falou assim, boné na casa do Senhor? Vai para o inferno. E talvez você rejeite aquilo que eu vou falar justamente por causa do boné. E foi de propósito. Justamente para você ver assim, como a gente julga as coisas pela aparência. Como se viesse um pastor aqui e ele chegasse com uma tatuagem, com um jeito um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Vamos ser bem sinceros, a gente ia procurar logo um defeito. A gente já ia colocar essa pessoa no hall dos hereges, ia falar que essa pessoa vai para o inferno, que não tem nada a ver com Deus, que é do vermelhinho, essas coisas. Se chega um pastor com um barbão, um cabelão, vai sair do nosso padrão, tanto para o bem quanto para o mal. Que esses dias eu estava conversando com o Rafael, lá de Caxias, a gente estava conversando, e ele estava me falando de um pastor que tem lá no Rio, que ele é assim, um loiro, forte como eu, ele é musculoso, ele é americano, ele tem os olhos claros, cabelinho cortado, é cheio de coisa, e o Rafael estava contando para mim que quando ele chegou na igreja dele para pregar, ele falou, esse cara não prega nada, esse cara é modelo, e quando o cara começou a pregar, foi uma ação do Espírito Santo tremenda, porque a gente é preconceituoso, porque a gente acha que as coisas estão na aparência, a gente acha que, a gente olha e fala assim, não, esse é capaz, aquele não é capaz. Às vezes as pessoas olham para você e dizem que você não é capaz de fazer algo por aquilo que você aparenta ser, por aquilo que você gosta de fazer ou não. Talvez tenha pessoas assim aqui hoje, ou talvez não tenham, mas a gente é ligado à aparência, a gente gosta. Porque a aparência para muitas pessoas é muito mais importante, infelizmente é muito mais importante do que aquilo que está no seu coração. Eu não estou falando que você tem que vir de qualquer jeito, não estou falando que você tem que fazer 10 tatuagens, que você tem que botar um piercing no nariz, na boca, não estou falando nada disso. O que eu estou falando para você é que Deus vê o nosso coração, que Deus não está preocupado com o seu penteado, Deus não está preocupado se eu estou de boné ou não estou de boné, Deus está olhando e sondando o meu coração. Deus não quer saber se sua roupa é de marca ou é sem marca, Deus quer olhar o seu coração. Não importa se você vem de calça ou de bermuda, Deus quer ver aquilo que está no seu coração. Claro que existe uma ordem, claro que você tem que cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, que você tem que se alimentar bem, claro que você tem que cuidar da sua saúde, claro que tomar banho faz bem, fala que está do seu lado, tomar banho faz bem, escovar os dentes faz bem, essas coisas fazem bem para a gente, faz muito bem para a gente, mas a gente tem que saber que o essencial vem de dentro. Vem de dentro. Uma vez, eu me lembro que eu devia ter uns 17, 18 anos, a gente foi almoçar, fomos com os Queiroz, a gente estava num restaurante ali, e o Oswaldo falou uma frase que eu anotei na minha Bíblia. A fisionomia da pessoa sempre mostra aquilo que está no seu coração. Cedo ou tarde as máscaras caem, as pessoas mostram quem elas realmente são. Não adianta você vir à igreja, gritar 15 aleluias na hora do culto, na hora que eu estiver pregando você mandar um meu Deus, aleluia. Não adianta nada disso se o seu interior não servir para nada. Se na hora que Deus olha, eu posso estar aqui olhando e a gente normalmente tem esse julgamento. Olha, a pessoa está lá no culto, aleluia, gritando, pulando, não sei o que a gente olha, essa pessoa é espiritual pra caramba. E aquela pessoa que ora um pouquinho mais baixo, fica na dela, a gente fala, essa pessoa é fraca na fé.
Vamos ser bem sinceros, a gente no culto de um retiro, tá todo mundo lá, porque a gente tem essa ideia de que não, isso é um culto de igreja, um chega mais tem que ser assim, o culto tem que ser daquilo outro, quando a gente gosta das aparências. E o que eu percebo de fascinante nesse texto é que Davi não tinha os requisitos necessários para ser um rei. Não adianta, a Bíblia fala aí que Davi era bonito, mas Israel não estava procurando um rei bonito, estava procurando um rei que era guerreiro. E Davi era um simples pastor de ovelhas. Como é que a gente vai comparar um pastor de ovelhas hoje? Talvez a gente possa comparar, os irmãos de Davi eram integrantes do BOPE, os caras fortes, os melhores, preparados. E Davi, hoje em dia a gente não vê pessoas criando ovelhas, mas a gente pode comparar Davi com aquele cara que passeia com cachorro na rua, você já viu? Aqueles caras de pet shop que ficam com 6, 7 cachorros, 8 cachorros na rua andando. Então vamos comparar mais ou menos assim. Davi era aquele cara que estava lá na praia de Caraí, andando, tomando conta de uns 15 cachorros, assim, laçando lá nas coleiras. E os irmãos de Davi eram guerreiros, estavam preparados para a batalha. E quando chega na sua casa, Jessé logo vai pensar o quê? Se vai ser um rei de Israel, eu tenho 7 aqui que são da nata do exército de Saul. Serão eles. Samuel também vai pensar o quê? Viu Eliabe, um cara forte, guerreiro. É ele. Mas Deus fala, olha, o homem considera a aparência, mas Deus vê o que está no coração. Não estava falando que Abinadab, que Eliabe, Samar, que os outros irmãos de Davi eram tudo maluco, que eles iam para o inferno, que eles eram do Satanás, nada disso. Apenas que o coração de Davi agradava a Deus. O que as pessoas têm que olhar para a gente não é a nossa força apenas, não é um exterior que a gente às vezes usa porque a gente se sente bem, porque a gente se identifica com algum tipo de pessoa, mas a gente tem que ser primeiro dentro do nosso coração. Davi era, e Davi tinha um coração puro. Eu vou andar falando isso daqui a pouco, do ser. Davi era cristão, Davi era, podemos dizer, um convertido. Davi tinha um coração que agradava a Deus, e isso que eu acho fascinante nesse texto. Fascinante o fato que Deus está de olho na gente, quando as outras pessoas não estão olhando para nós. Davi vai ser ungido rei, e o profeta Samuel chega, Jessé reúne seus filhos, e Jessé esquece totalmente da existência de Davi. Davi está lá cuidando das ovelhas, cuidando lá das ovelhinhas no cantinho, aquelas ovelhinhas inofensivas, indefesas sem Davi. Eles esquecem totalmente da existência de Davi, mas Deus sabia que Davi existia, Deus sabia quem Davi era, mesmo que tivesse esquecido de Davi antes, Deus sabia quem ele era. E o que eu quero que você saiba hoje é que eu posso não estar olhando para você, o seu pastor pode não estar olhando para você, mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que está no coração de cada um aqui. Você pode falar uma coisa diferente para mim ou para outra pessoa, mas Deus sabe se você vem à igreja para arranjar um namorado, se você vem para criar um problema, se você vem para implicar com alguém, se você vem para buscar algo de Deus. Deus sabe justamente isso. Isso que é fascinante, que não adianta uma pessoa ter um chamado e o líder dele fica abafando para que ele não apareça. Não interessa, quando Deus chama alguém, Ele que cuida de todas as coisas. Uma vez eu ouvi uma frase que marcou minha vida, e essas frases eu gosto de anotar na minha Bíblia, que você tem que cuidar da profundidade do seu ministério e deixa Deus tomar conta da largura. Deixa Deus levar você para onde que Ele quer levar. A única coisa que você tem que se preocupar é em ser profundo. E isso Davi era. Davi tinha um coração agradável a Deus. Deus olhou para o coração de Davi e o agradou. E quando Saul foi rejeitado como rei de Israel, você pode procurar aí, mas eu vou ler para você, está em primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, quando o profeta Samuel está falando com Saul, ele fala assim: seu reinado não permanecerá, porque o Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porque você não obedeceu os mandamentos do Senhor,
Ou seja, Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração, que faria as coisas que eram da vontade dele, e que Deus olhe para o seu coração e encontre assim: eu vejo no Caio um homem segundo o meu coração. Talvez você diga assim: João, mas Davi era um cara que tem vários defeitos. Se a gente vai ler a história de Davi, Davi tem vários defeitos. Eu peguei 2 noites dessa para ler toda a história de Davi. Agora eu estou começando a ler o livro de Reis, estou no capítulo 8 do livro de Reis, o primeiro livro. E se você for ver a história de Davi, Davi dá vários moles, cara. Você sabe que Davi adultera com Batseba. Você sabe que Davi é omisso no tratamento do seu filho Absalão. Davi desobedece aos mandamentos de Deus, faz um censo em Israel para saber quantas pessoas tinha. Isso desagrada a Deus. Mas Davi sempre tinha um coração voltado a agradar e fazer a vontade de Deus, mesmo quando ele pecava, ele sabia, ele aceitou a sentença da morte do seu filho, porque ele sabia que o coração dele tinha que estar ligado com o coração de Deus. O coração dele tinha que ser um coração segundo o coração de Deus. E o coração segundo o coração de Deus não significa que você nunca vai errar, que você nunca vai falhar, mas que quando você errar, aquilo vai te incomodar. Tem gente que peca e nem se incomoda. Esses dias a gente estava conversando, quando a gente estava indo para o nosso curso, conversando sobre os namoros dos jovens. E a gente conversando: mas será que um jovem que é cristão, é criado na igreja, se ele tiver a oportunidade de ter uma relação sexual, de transar com seu namorado, ele vai transar? Mas ele não vai saber que aquilo ele está fazendo aquilo que é errado? Vamos ampliar esse exemplo. Um jovem que é criado na igreja, que sabe os conceitos de Deus, ele sabe que ele vai desobedecer a sua mãe, todos os pecados são iguais. Ele vai desobedecer a sua mãe, mesmo sabendo que ele está errado, ele não desobedece a sua mãe. Ele mesmo sabendo que ele está errado, ele não conta uma mentira, ele não faz uma besteira. Isso acontece. A gente erra, nós somos falhos. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque o seu coração sempre se voltava a se arrepender. Não era algo que ele fazia: eu vou fazer porque eu quero levar vantagem para mim mesmo. Ele errava, mas a diferença de alguém que tem um coração segundo o coração de Deus e outro que não tem, é que quando ele erra, ele reconhece seu erro. Ele sabe que ele errou, que ele deu mole, que ele pisou na bola, e ele quer se ligar com Deus de novo, porque ele sabe que melhor do que o pecado pode ter gerado coisa boa para ele, é melhor estar em comunhão com Deus. A gente canta uma música aqui, não aqui nos jovens, na igreja, uma música antiga, mas que ela diz: eu quero ser, canta aí, Caio, um homem segundo. E todo mundo nessa hora, que se você estivesse lá em cima, eu vou botar uma GoPro na minha cabeça, assim, para ficar filmando na hora do louvor lá de cima. E você vai ver que nessa hora, aqueles irmãozinhos se derramam: eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. E todo mundo gosta de cantar isso, gosta de falar isso, mas será que na verdade, de verdade, sendo 100% honesto com a gente mesmo, a gente quer ser segundo o coração de Deus, sabendo que para a gente ser segundo o coração de Deus, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa na nossa vida, a gente vai ter que se esforçar e negar a nossa própria vontade? Você realmente quer ser segundo o coração de Deus? Responde para mim: quer ser? Não precisa falar não, só balançar a cabeça assim, ou você quer ser, sim ou não? Quer ser? Então vamos falar de 3 coisinhas para a gente ser segundo o coração de Deus. Eu quero ser bem rápido com você hoje. Primeira coisa, se você estiver anotando, tem gente que já está com a Bíblia no celular, bota lá no bloco de notas, anota na mão, anota com quem está do seu lado aí, não sei se você traz um caderninho para a igreja, não sei, mas não deixa de anotar não. Primeira coisa para a gente ser segundo o coração de Deus, muito simples: obediência. Quando Saul foi e não obedeceu a Deus, e aí o argumento que ele usou foi: não, nós vamos pegar esse gado, essas ovelhas, para oferecer um sacrifício ao Senhor. E Samuel responde a ele da parte de Deus assim, mais ou menos assim, o que Deus fala: olha, eu tenho mais prazer que me obedeçam do que ofereçam um sacrifício. Daí vem a famosa frase, que não sei se você já ouviu da sua avó, mas minha mãe sempre fala: obedecer é melhor que sacrificar. Já ouviu isso? Olha, obedecer é melhor que sacrificar. Deixa eu botar hoje para uma linguagem mais de hoje em dia. Olha, obedecer a Deus é melhor do que tocar na igreja. Obedecer a Deus é melhor do que pregar, do que trabalhar. É mais importante você obedecer do que você fazer alguma coisa.
É mais importante você viver de acordo com a palavra de Deus do que você estar aqui fazendo alguma coisa, uma obra social para o reino de Deus. Samuel fala isso, olha. Deus tem mais prazer naquilo que você obedeça do que você faça algo. Porque não adianta você cantar, não adianta você pregar, não adianta você evangelizar, não adianta você trabalhar, se você primeiramente não é uma pessoa transformada, não é uma pessoa que tem um coração diferente, se compromete com o coração de Deus, em ser segundo o coração de Deus. A gente foi jogar bola hoje e depois no nosso horário era o pessoal da Copa Cristã. E teve um gol lá, um lance do time, estava do gol do time vermelho, o time branco estava do nosso lado, lá na arquibancadinha lá. E o cara do time vermelho passou provocando, e a gente ficou mexendo com o cara, não vai responder não, e foi legal, o cara falou o quê? Não, como é que eu vou falar de Jesus para ele depois? Eu deixo passar. Deu uns 2 minutos depois, aconteceu um lance, o juiz errou, o cara já saiu xingando um monte de palavrão, seu isso, seu aquilo, não sei o quê. E eu fiquei pensando naquilo que o cara falou, ele não falou que ele queria evangelizar? Né? O que Deus está falando, isso para Samuel, mais ou menos é assim, olha, João, se fosse para mim, João, não adianta você pregar, não adianta você trabalhar na igreja, não adianta você fazer algumas coisas, porque o reino de Deus, você ser segundo o coração de Deus, não é você fazer algo, mas você ser. Você evangeliza muito mais pelo que você é do que pelo que você faz. A maior pregação minha não é um dia que eu preguei alguma coisa assim, é o que eu faço. A sua maior pregação, a maior forma que você tem para evangelizar alguém é você sendo, não é muito você falando. Porque às vezes a gente fala, e a primeira coisa que a pessoa olha para a gente é, esse cara não faz nada que ele fala. Nesse exemplo que a gente estava lá hoje, o time era um de igreja e um cara depois saiu reclamando, a gente estava lá e ele ficou reclamando, mas depois fulano, ele chega, sempre é problema, sempre fala de todo mundo, sempre cria briga e depois vem com o papinho, vamos orar, quero dar uma palavra de Deus. Porque as pessoas prestam muito mais atenção naquilo que a gente faz do que naquilo que a gente fala. As pessoas vão prestar muito mais atenção se você obedece do que se você fala para fazer alguma coisa. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que eu estava falando semana passada, que ele não era cristão, e olha só um mole que eu dei numa conversa. Eu falei alguma coisa de uma galera que era da nossa época lá no colégio, lá no Salesiano, eu falei assim, eu detestava ele. Aí ele falou assim, na sua igreja vocês ensinam a odiar as pessoas? Aí eu, caramba, espera aí que eu vou dormir. Porque as pessoas prestam muito mais atenção naquilo que a gente faz, não naquilo que a gente fala. Porque a gente pode ficar falando. Obedecer é uma questão de compromisso. Você só obedece a Deus se você tiver compromisso com Ele. Isso é básico. Ser obediente a Deus é uma questão de compromisso. É impossível você querer obedecer a Deus se você não tem compromisso com Ele. É impossível você chegar e falar para Deus, não, eu quero me comprometer, eu quero ser como Deus quer que eu seja. Mas se você não tem compromisso com Ele, porque uma das coisas que a gente mais vê dentro da igreja são pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. E elas ficam lutando contra elas mesmas, porque elas querem obedecer. Elas querem se esforçar de uma certa forma para fazer a vontade de Deus. Mas não têm compromisso com Deus. Como é que vai ser? Elas não oram, elas não leem a Bíblia, elas não se esforçam para viver uma vida santa, para vir à igreja, mas ela quer os benefícios da obediência, acha que elas podem negociar com Deus de alguma forma para que aconteça alguma coisa nas suas vidas. Obediência é uma questão de compromisso total com Deus, de tomar cuidado com as pequenas pedras, porque não são as grandes pedras que nos fazem tropeçar, mas são as pequenas pedras. Quantas coisas na nossa vida, quantos erros a gente já cometeu, quantos pecados a gente já teve, começaram numa simples mensagem de WhatsApp, numa mensagem no Facebook, de uma coisa que a gente viu no Instagram, de uma coisa que a gente viu na televisão, uma coisa pequena, mas que ela foi como uma bola de neve, vai acumulando coisa, vai acumulando, e você vai se envolvendo, e você pensa assim, mas começou como? Não tem nada demais, como é que isso começou direito, quando você vê, você já está preso lá. Tudo começa bem pequeno, temos que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja, aquilo que eu e você queremos, porque talvez aquilo que a gente quer hoje não seja a mesma coisa que um coração, segundo o coração de Deus, queira. Jovens que são segundo o coração de Deus,
obedecem a palavra dele, sabendo que para você obedecer, você tem que pagar um preço, sabendo que para obedecer você tem que dizer não para a sua própria vontade, sabendo que para você obedecer você tem que fazer, igual como a gente estava cantando aqui agora, a gente canta, é bonito pra caramba, mas na hora que a gente vai viver mesmo, o que ele cresça, que a gente diminua, que ele apareça, que a gente se constranja, isso é muito difícil. É muito difícil a gente crer em Deus porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor pra gente. A gente acha que a gente vai conseguir fazer aquilo que é melhor pra gente. E por isso que obedecer é uma questão fundamental se você quer ser um jovem segundo o coração de Deus. Eu não vou aqui não quero te dar uma fórmula mágica, eu não quero fazer com que a partir de amanhã a sua vida seja totalmente diferente, porque isso quem vai fazer é você. A decisão de obedecer vai ser sua, a decisão de viver para Deus vai ser sua. Mas você tem que saber que obediência é uma questão de compromisso. Segunda coisa, intimidade com Deus, anota aí, intimidade com Deus. A gente tem falado bastante disso, mas se nós não desfrutarmos da presença de Deus, a gente não desfruta do mais importante que é no Evangelho, que é a presença dele na nossa vida. Um exemplo para você. Deixa eu ver se já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. Quantas vezes você conheceu alguém, um amigo, e você acabou se afastando desse amigo, você fez uma amizade, mas você, com o passar do tempo, você não ficou falando muito, você não ficou conversando muito, você não saía mais junto, e ao passar do tempo você vê assim, poxa, essa pessoa para mim hoje é totalmente uma desconhecida. Já aconteceu com quem isso aqui? Não é se você for olhar sua listagem de amigos no Facebook, pessoas que eram muito próximas a você numa época que você imaginava que não viveria sem elas, mas que alguns anos depois você nem fala mais com elas. Já aconteceu com quem? Agora vamos fazer o contrário. Uma pessoa que você conhece há pouco tempo e essa pessoa é muito amiga sua. Quem tem isso daí? Porque você criou intimidade com ela, vocês conversam no WhatsApp, vocês frequentam os mesmos lugares, vocês têm liberdade de abrir o coração uma para outra, vocês conversam, trocam ideia. Entendeu mais ou menos isso aí? Mais ou menos assim, aliás, exatamente assim é o nosso relacionamento com Deus. Às vezes, Deus pra gente é aquela pessoa que a gente conheceu um tempo. Vamos usar um exemplo assim, do retiro, que a gente passou o retiro com Deus, foi maravilhoso, foi intenso, foi apaixonante, foi bacana, mas com o passar do tempo a gente veio à igreja, mas orava, a gente não orava mais tanto, com aquele fervor que a gente orava antes, lê a palavra, a gente não lê mais com aquela vontade que a gente tinha antes, de passar tempo com Deus, e ao longo do tempo a gente foi vendo Deus cada vez mais distante da nossa vida. A gente meio que liga o piloto automático na nossa vida com Deus, e é assim, eu vou na igreja porque eu tenho que pregar, eu tenho que ler a Bíblia porque eu vou pregar no sábado, eu tenho que saber alguma coisa porque eu vou falar no microfone, as pessoas vão estar olhando para mim, porque eu quero mostrar alguma coisa. Isso acontece no nosso dia a dia, isso acontece na nossa vida. E o exemplo contrário, de você passar por uma necessidade, você se apegar tanto com Deus, você dizer, pô, Deus é meu melhor amigo, é meu chapa. Quanto tempo você não ouvia essa expressão, meu chapa? Deus é meu BFF, best friend forever. Deus está coladinho comigo. Você bota uma foto no Facebook, fechado com Deus. Você dá o tempo todo com Deus. Porque você vai passando o tempo, você vai orando, você vai buscando, você vai vindo à igreja, você vai se entregando nesse relacionamento com Deus e cada vez mais você vai vendo que conhece mais a Deus. Você percebe que você está mais perto de Deus. E isso acontecia na vida de Davi. Davi era um cara que vivia na presença de Deus. Se você for ler o livro de Salmos, cada coisa maravilhosa que Davi escreve. Davi, olha, faz isso em casa. Chega em casa hoje, começa a ler 1 Samuel e depois ler o 2 Samuel, você vai conhecer a história de Davi. Mas olha, tem uma história de Davi, que Davi quer oferecer um sacrifício para Deus. E ele chega no lugar e fala assim para o dono daquela propriedade, olha, eu quero oferecer um sacrifício para Deus, qual é o preço disso aqui? E o dono da propriedade fala assim, não, meu rei, o senhor pode pegar o que você quiser, que não vai ter custo nenhum. E Davi, essa parte fascinante que Davi chega e fala assim, olha, eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Eu quero algo que custe alguma coisa para mim. Acho fascinante, Davi tem uma história fascinante, porque ele era íntimo de Deus. E se você quer ser íntimo de Deus, é aquela coisa básica que a gente tem que pregar aqui todo sábado, tem que falar todo sábado, mas você tem que orar. Eu falei um negócio semana passada, não sei se você fez. Você fez o seu papelzinho de oração?
Quem chegou a fazer? Ninguém fez, olha só. Chega em casa, pega um papel, anota tudo que você tem que orar. Não é vergonha nenhuma você chegar diante de Deus. Eu fiz várias vezes essa semana. Chegou, Deus, peraí. Isso, para eu não esquecer de nada, para ninguém ser mais abençoado do que o outro, nem nada. Faz uma listinha de oração, faz um caderninho de oração. Essa semana fizeram um grupo de líderes de jovens aí da Nova Vida, e eu pedi assim, olha gente, me dá o nome do grupo de vocês, o nome da liderança, assim, para eu saber por quem eu estou orando, não para orar o pessoal de lá, para eu saber o nome, para eu dar nome para as pessoas. A gente tem que orar, ter o hábito de orar, não é só antes de dormir, mas às vezes você está em casa fazendo nada, às vezes você está de bobeira, que você pode ter um momento de oração, você não tem. Às vezes você ir deitar um pouquinho mais cedo para você ler a Bíblia, para você conhecer um pouco mais de Deus. Coisas que a gente tem que fazer, ler a palavra, meditar na palavra, buscar a Deus. Porque não adianta nada a gente fazer as coisas e não ser cheio do Espírito Santo. Então, só para a gente recapitular, primeira coisa é qual? Obediência, obedecer. Então, vamos ver se falar bem alto. Qual é a primeira coisa? Obedecer. Obediência. Segunda coisa, intimidade com Deus. E a terceira coisa que você vai gravar, vai ser muito fácil, ser cheio do Espírito Santo. E algo que a gente vai estar falando mais esses dias no APT, vai estar desenvolvendo mais esse tema. A gente pensa que às vezes ser cheio do Espírito Santo, vamos ser bem assim, direto. Eu sou um cara bem sincero, bem direto. E a gente acha que ser cheio do Espírito Santo, a gente fica gritando. A gente acha que ser cheio do Espírito Santo. A gente acha que ser cheio do Espírito Santo é na hora que cantar a primeira música. Davi vai lançar a primeira nota. Quantas vezes falei, você já está, aleluia, quantas vezes falei. Você chegar na igreja, às vezes tem gente que tem esse hábito. Ser cheio do Espírito Santo é você chegar na igreja, se ajoelhar e orar. Ser cheio do Espírito Santo é você botar toda hora versículo bíblico no Facebook. Ou então, se alguém estiver conversando de futebol, você falar, não, eu só falo de coisas santas. A gente acha que ser cheio do Espírito Santo, a gente tem nossos paradigmas. Às vezes uma pessoa que é mais assim, qual palavra eu poderia usar? Mais o quê? Mais ou menos, mais solta, mais alegre. No Espírito Santo a gente já fala, canelinha de fogo, isso aí é de reteté. A gente normalmente conhece esses rótulos. Mas você ser cheio do Espírito Santo é você diminuir para que Deus cresça. É o que Paulo fala, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Se eu e você somos templo do Espírito Santo, a gente tem que entender que lá dentro do nosso coração, o Espírito Santo não divide quarto. Ele não divide o aluguel do nosso coração. Ele não é um hotel que ele vai passar o final de semana. Ele tem que ser templo. Templo significa que ele está todos os dias ali. Você vai para a escola, ele está ali. Você vai para a faculdade, ele está ali. Você vai para o trabalho, ele está ali. Você vai passear na praia, onde é que ele está? Está ali. Você vai ver os 10 mandamentos, o rei Davi, ele está ali. Você vai ver Chaves, ele está ali. Você vai ver o jogo do Botafogo, e ele está ali. É estar todos os momentos com o Espírito Santo. Ou ele controla a sua vida, ou ele não está de forma nenhuma presente na sua vida. Porque Jesus veio ao mundo, habitou entre nós, pregou palavras bonitas, ensinamentos bonitos, foi para o céu e a igreja cresceu. A igreja que começou com aqueles 12 homens e Jesus pregando nos lugares, cresceu de uma forma, sob perseguições de uma forma gigantesca. Mesmo quando Roma é incendiada, a culpa cai sobre os cristãos, eles são perseguidos, a diáspora, cada um vai para um lado do mundo, e eles pensam, acabamos com esse negócio de cristianismo. Eles não acabaram. Mesmo quando chegam as perseguições e vamos matar os cristãos, mata os cristãos, vamos matar os judeus, mata os judeus, eles não conseguem. Porque o que impulsionou não foi por causa de uma filosofia, porque ensinamentos, Jesus deu ensinamentos bonitos, Jesus deu ensinamentos bacanas, coisas legais de amar o próximo, de fazer o bem. Se alguém caminhou contigo, te obrigando a caminhar uma milha, caminhe mais uma milha. Se alguém te deu um tapa no rosto, no lado direito do rosto, dê outra face. Não foi por causa dos ensinamentos bonitos que o cristianismo dura até hoje, mas por causa da presença do Espírito Santo. Se você for pensar a perseguição que era naquela época, eu cheguei a falar outro dia aqui no APT, os imperadores romanos, quando eles queriam passear pelas ruas da cidade,
Eles não pegavam tochas e iam iluminando. Sabe o que eles faziam? Pegavam cristãos que estavam presos, colocavam fogo neles, e eles serviam de tochas humanas para iluminar o caminho do imperador, para iluminar os caminhos de Roma. E mesmo assim, a igreja ia crescendo. Não era por causa de um discurso bonito, eu tenho certeza disso. Não é porque era maneiro, era descolado ser cristão, tenho certeza disso. Era por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que impulsionou o homem. Se você for estudar a palavra de Deus, for estudar a história do Evangelho, você vai ver vários avivamentos onde o protagonista sempre foi do Espírito Santo, incendiando a sua igreja. Jovens, homens, mulheres que foram cheios do Espírito Santo ao longo da história e não deixaram que a chama se apagasse. Paulo diz lá na sua carta aos Coríntios, porque o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em poder. Não é um discurso bonitinho, não é um discurso que emociona, não são pensamentos de autoajuda. A palavra que os apóstolos pregavam era acompanhado de sinais e maravilhas. E hoje, a gente, infelizmente, entenda bem o que eu vou falar, entenda bem isso aqui. Infelizmente, a gente vê pessoas que usam mal isso, que comercializam a fé, que falam que para você ser curado de uma doença, você tem que ofertar R$1.000 para receber a toalhinha, não sei o que lá. E às vezes a gente acha que onde a gente, infelizmente, é assim hoje, a gente vê um lugar onde tem cura, a gente já fica pensando logo, tem alguma picaretagem nisso. Mas a gente tem que saber que o reino de Deus consiste em poder. Poder do Espírito Santo. Que quando você orar por alguém que estiver doente, essa pessoa será curada no nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse. Que quando você pegar tomar algum veneno mortal, algo que te faça mal, você não sofrerá mal nenhum, por causa do poder do Espírito Santo. A gente pode um dia ficar aqui falando das coisas do Espírito Santo, mas a gente tem que saber que o poder do Espírito Santo tem que ser algo presente nas nossas vidas. Os apóstolos pregavam e eram acompanhados de sinais, e Jesus fala que os sinais acompanharão aqueles que creem. E existem jovens aqui essa noite que não conseguem ser cheios do Espírito Santo. Pessoas que nos assistem que não conseguem ser cheios do Espírito Santo. Gente que vai à igreja. Gente como eu e como você, que gosta de comer o seu sanduíche, que gosta de comer a sua pizza, que torce para o seu time, que gosta de jogar um futebol, que gosta de fazer coisa legal. Gente boa, como a pessoa que está do seu lado, mas que não consegue ser cheio do Espírito Santo. E isso acontece porque existem hábitos na nossa vida que a gente tem que colocar de lado. Coisas que a gente tem que esquecer, que a gente não tem mais que fazer, para que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo. A gente cantou uma música agora que diz que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja. Senão a gente está cantando só uma musiquinha bonitinha, mas que isso seja uma verdade na nossa vida. É você viver uma vida de santidade, é agradar a Deus quando não tem ninguém te vendo. Quando o seu pastor não está perto, quando o seu líder não está perto, quando o seu pai e sua mãe não estão perto, é você agradar a Deus mesmo quando ninguém está te vendo. Quando você está sozinho em casa, na frente do computador, ali é o momento que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Quando você senta no lugar onde as pessoas querem falar das outras, querem falar besteira, querem falar coisas promíscuas, ali é o momento que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Numa prova em que você não sabe nenhuma resposta e aparece todas as respostas assim para você. Você tem que ser muito cheio do Espírito Santo. Calma, cara, estou falando da revelação, não. Você está aí, recebo. Cada daí eu recebo o dom da revelação aí. Calma. Ser cheio do Espírito Santo é você amar o seu próximo. É você respeitar os seus pais. É você ser uma pessoa bondosa, gentil, paciente, amorosa. Isso é você ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é você ficar gritando na hora do louvor. Ser cheio do Espírito Santo não é você botar uma roupa bonita, toda abotoadinha aqui em cima. Você não usar roupas que as pessoas acham que sejam mais de modernas, contemporâneas. Não é você usar um boné, não é. Isso não significa nada. Ser cheio do Espírito Santo é você dar o controle total da sua vida para Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Tem uma música que a gente canta aqui na igreja, que é do Espírito, o Espírito que desce como fogo. Não é essa não, mas uma que fala Espírito, mas ela diz assim: vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu sentir. Isso é ser cheio do Espírito Santo.
Cheio do Espírito Santo é você dizer para Deus, Deus, olha só, o Espírito Santo pode controlar o meu agir, o meu sentir, o meu pensar, o meu falar, se é a minha luz que vai me guiar em todas as decisões que eu vou tomar na minha vida. Isso é você ser cheio do Espírito Santo. Não é você gritar, você orar baixo. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é só você orar assim, ou você orar em voz alta. A gente costuma rotular pessoas, a gente olha, esse aqui é cheio do Espírito Santo, esse aqui não é. Olha o jeito que esse aqui ora, e olha o jeito que esse aqui se veste, olha o jeito que esse aqui fala glória a Deus, então ele é, não é? Ser cheio do Espírito Santo é você viver uma vida dependente de Deus. O que eu quero falar com você hoje é que as coisas de Deus são inegociáveis. Olha para quem está do seu lado e fala, as coisas de Deus são inegociáveis. Há um tempo atrás, conversei com uma pessoa que disse assim, eu me afastei da igreja porque eu estava num relacionamento de um namoro ruim. E eu queria me afastar da igreja e da pessoa para ver de quem eu ia sentir falta antes. De Deus ou do meu ex-namorado. A gente tem que entender que as coisas de Deus são inegociáveis. Se você coloca na sua vida condições para você servir a Deus, você tem que saber que as coisas de Deus são inegociáveis. Talvez, sabe por que você está se afastando de Deus? Sendo bem sincero, bem direto para você, talvez porque você está estudando muito. Talvez você esteja estudando tanto que isso tem roubado o seu tempo que era para Deus. E o tempo que a gente tem para Deus tem que ser inegociável. Talvez você esteja trabalhando tanto que o tempo que você tem que separar para Deus era para ser inegociável e você ao longo do tempo tem perdido. Talvez você tenha passado tanto tempo com a sua família, talvez você tenha se preocupado tanto com o seu lazer, talvez você tenha se preocupado tanto de passar tempo de outras coisas, de fazendo de outras formas, que você está perdendo o tempo que era para você dar a Deus. O tempo que você era para orar, você está cansado porque você estudou, porque você trabalhou demais. O tempo que era para você vir à igreja, os dias que era para você vir à igreja, você não vem porque você está cansado, porque você está frustrado, porque você está desanimado. E as coisas que pertencem a Deus, que são do nosso relacionamento com Deus, a gente vai abrindo mão. E quando a gente vai perceber, quando a gente cai em si, Deus está distante. Aquele amigo que a gente falou, que você ficou muito próximo a uma época, mas você perdeu o contato, e você vê ele está lá longe. Aí você quer orar, você passa por uma situação difícil, você quer orar, mas você sente Deus tão longe, parece que você está num lugar onde você grita, você fala, e aquele eco fica ecoando, porque não tem ninguém ali naquele lugar. Talvez tenham coisas que estão roubando o seu tempo com Deus. Coisas que estão roubando o seu tempo para Deus. Eu não sei o que é, você sabe o que é. Talvez é o seu namoro, talvez você está namorando muito. Talvez é a sua escola, a sua faculdade, você está estudando muito, você está envolvido em tanta coisa. Você está envolvido em tantas atividades, que o tempo que era para você separar para Deus, que era para ser inegociável, você é negociado. Os princípios do reino são inegociáveis, e quando a gente é realmente apaixonado por Deus, quando a gente realmente ama a presença de Deus, mais do que qualquer coisa, como eu acredito que você aqui, se você não ama, você quer amar. As coisas de Deus se tornam inegociáveis. Pode aparecer o convite mais maneiro que do mundo, mas você não abre mão do seu compromisso. Eu não vou falar que você tem que ser um fanático de estar todos os dias na igreja, não estou falando isso. Mas só para você perceber como às vezes a gente tem trocado o que tem que ser nossa prioridade, que é o nosso relacionamento com Deus, por outras coisas. Eu quero falar essa noite, terminar orando com você. Talvez você diga, eu quero ser segundo o coração de Deus, mas a sua obediência e a sua intimidade com Deus, a sua vida cheia do Espírito Santo, elas vão te levar ao propósito que Deus tem preparado para a sua vida. A gente se preocupa muito com o propósito, não é verdade? Foca aqui, a gente está acabando, 5 minutos. A gente foca muito no propósito. A gente pensa assim, olha, o que Deus quer para mim no meu futuro. Quem tem essa preocupação? Quem ora sobre isso? Seu futuro. A gente pede quase que Deus faz, Deus manda um anjo durante a noite e fale para mim tudo. Eu já orei várias vezes assim. Deus, na hora que eu estiver deitado na cama, que apareça o anjo Gabriel e comece a falar um monte de coisa para mim. Mas a gente tem que saber que o que nos leva ao propósito de Deus
É a nossa obediência, a nossa intimidade com Ele, a nossa busca pelo Espírito Santo. Não são os cursos que a gente faz, que são bacanas, a gente tem que fazer, a gente tem que estudar, você tem que ver a escola bíblica. Não são seus contatos, não é porque você conhece fulano, ou você é amigo, melhor amigo do bispo, você é amigo do pastor, você conhece o cantor tal. Não é isso que vai te levar ao propósito que Deus tem para a sua vida. Não é quem é seu pai, se seu pai é pastor, se seu primo é pastor, se seu tio é pastor. Isso não adianta nada. O que Deus vai honrar, o que Deus vai olhar, é que Deus honra aqueles que são obedientes, aqueles que são íntimos dele, aquele que vive uma vida cheia do Espírito Santo. E eu abro meu coração quando eu falo uma coisa aqui para você, que eu fico agoniado quando eu falo isso. Eu fico agoniado porque, às vezes, eu fico olhando jovens que vêm aqui, querendo buscar algo de Deus, vem com a expectativa, não, hoje a minha vida vai mudar, hoje Deus vai falar comigo, hoje alguma coisa vai ter que acontecer, hoje eu tenho que descer um anjo ali, mas ele tem que falar comigo. Eu vejo jovens assim, às vezes eu vejo jovens que estão atingidos assim pelo pecado, que todos os sábados, todos os domingos chegam com a culpa de que, eu errei de novo, eu não aguento mais errar, eu não aguento mais cometer os mesmos erros que eu sempre cometo, eu não aguento mais cometer as mesmas falhas que eu sempre cometi. Mas a gente tem caído todo momento, e a gente pede para Deus nos levantar, mas a gente não consegue. E isso vai afastando o propósito que Deus tem para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Talvez você não saiba o porquê que isso acontece, você se esforça, você tenta, mas talvez a sua prioridade não seja obedecer e ser íntimo de Deus como ela tem que ser. Talvez algo tenha roubado, esteja roubando o seu tempo, talvez algo que você esteja fazendo demais, é algo que está roubando o seu tempo de intimidade com Deus, aquelas coisas que são inegociáveis. Eu sei que nesse lugar só tem pessoas que querem experimentar o que Deus tem para a sua vida. Eu sei que nesse lugar tem pessoas que querem se comprometer com Deus. Eu não vou nem orar para dizer assim, eu quero ir lá na frente para me comprometer com Deus, para eu mostrar que eu me comprometo. Eu sei que nesse lugar todo mundo que está aqui gostaria de se comprometer com Deus. Gostaria de experimentar alguma coisa de Deus. Talvez você já tenha experimentado algo até hoje, mas eu sei que você quer algo mais profundo. Mas o que eu quero falar para você é que, para você dar esse passo à frente, tem algumas coisas que na sua vida que você tem que deixar para trás. Para você poder ser obediente, para você poder ser íntimo do Espírito Santo, para você poder ser cheio do Espírito Santo, para você ser íntimo de Deus, tem coisas na sua vida que você tem que deixar para trás, que eu não sei quais são, você sabe quais são. Não adianta eu orar aqui e falar, é isso, você sabe. Você não precisa que eu ore, você sabe o que é. Se você curvar sua cabeça, se você começar a colocar diante de Deus, você vai saber. Talvez as suas orações todos os dias estejam cheias e repetitivas das mesmas coisas que você quer que Deus mude, mas você não consegue. Eu quero orar com você. Você pode curvar sua cabeça, por favor. Eu não quero orar sendo melhor do que ninguém, porque eu não sou. Eu não quero orar aqui porque, eu sou o líder, que Deus não está olhando nada disso. Eu não quero orar porque, eu sou a pessoa que está com o microfone, porque isso aqui, se falta luz, isso não muda nada. Mas eu vou pedir para você nesse momento não orar com quem está do seu lado. Você não se importar com quem está do seu lado. Apenas que nesses 5 minutos finais que nós temos da nossa reunião,